Olá, estamos recomeçando mais um programa Lar e Família. Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você quer ficar rico? Essa é uma pergunta para a gente pensar, porque nós trabalhamos, comemos, dormimos, acordamos, correndo atrás de ganhar algum dinheiro, ter o trabalho, ter salário, para a gente poder comer. Será que é lícito para o cristão querer ficar rico? Bem, de acordo com o que o Senhor Jesus diz aqui, a gente deve pensar um pouquinho mais antes de responder. Mateus capítulo 6, verso 24, é o texto que nós já estamos estudando há alguns programas. E esse texto diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Bem, esse texto é revelador. A palavra de Deus está me dizendo que não é possível manter lealdade a estes dois senhores. Ou eu mantenho minha lealdade a Deus e centro o foco da minha vida na busca por Deus, gasto as energias da minha vida na busca por Deus, ou eu vou estar centrando o foco da minha vida e gastando as energias da minha vida na busca por riquezas, por bens materiais, por ficar rico. O que mais diz a palavra de Deus sobre este assunto? Eu quero convidar você, por exemplo, para estudar o que diz Hebreus capítulo 11, livro de Hebreus, no capítulo 11, o verso 6. Aliás, verso 26. Hebreus capítulo 11, verso 26, falando sobre Moisés. Interessante, Moisés foi achado pela filha de Faraó, lá no Rio Nilo, que a levou para o palácio. E Moisés, olha que vida, hein? Acabou sendo criado ali num ambiente, na alta sociedade, vivendo na corte. Ele era considerado filho da filha de Faraó, filho de rei. Moisés tinha tudo do bom e do melhor, Moisés tinha roupas de marca, Moisés tinha a melhor comida. Se Moisés quisesse comer fora, podia. Se Moisés quisesse ter um carro zero, com certeza sua mãe podia dar. Naquele tempo era cavalo, mas se fosse hoje seria um carro. Mas a palavra de Deus diz, a partir do verso 24, que Moisés, quando já homem feito, maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo, diz o verso 25, ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. E continua dizendo o texto, verso 26, porquanto considerou o opróbrio é vergonha, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava um galardão. Veja que coisa impressionante. Moisés conseguiu discernir realidades eternas. Moisés conseguiu ver que existe algo depois da morte. Moisés conseguiu passar pelo processo de desapego às coisas desta terra. Eu não posso alcançar a vida eterna, a nova terra, a vida no céu, a vida com Deus, enquanto eu estiver desmedidamente apegado às coisas desta terra. Claro, eu preciso ter as coisas, enquanto viver aqui, eu vou precisar ter emprego. Deus dá comida para os passarinhos, eu citei esse texto que eu li há uns dias atrás. Deus dá comida para os passarinhos, mas não joga minhoca nos ninhos. Então eu tenho que correr atrás do dinheiro, eu preciso procurar emprego, eu preciso trabalhar bem, eu preciso saber comprar bem, eu preciso ter um plano de economia. Cristão deve viver vida simples, mas não é bobo, mas não é louco. Cristão não rasga dinheiro.
eu devo guardar, eu devo saber investir, porque tudo que está nas minhas mãos é de Deus, então maiores são as minhas responsabilidades. O cristão que tem esta visão, essa cosmovisão da mordomia cristã, que eu apenas sou o mordomo daquilo que Deus me confere enquanto estou vivo. Então, se eu tenho esta visão, isto aumenta muito minha responsabilidade. Eu não posso gastar o dinheiro, ainda depois que eu devolvo o dízimo a Deus, eu não posso gastar do jeito que eu quero, porque o dinheiro não me pertence, o dinheiro pertence a Deus. Eu vou precisar prestar contas de cada centavo que eu gasto. Então, o cristão precisa ter um planejamento, um cristão precisa ter um orçamento e dentro desse orçamento ter um plano de poupança, porque é tão importante quanto saber ganhar, talvez até quase mais importante do que saber ganhar, é você saber economizar, saber gastar bem e saber economizar. Tem pessoas que ganham pouco e tem dinheiro guardado. E tem gente que ganha muito, famílias que ganham muito e não conseguem guardar dinheiro, porque falta um componentezinho, um detalhezinho que é muito importante, um detalhezinho chamado domínio próprio. E nós já vimos em programas anteriores, quem que me dá o domínio próprio? Quem que me dá autocontrole? Quem que me ajuda a fugir dos costumes, da cultura mundana da sociedade onde eu vivo, que eu tenho que comer fora para ser feliz, eu tenho que ir para o shopping, eu tenho que trocar meu guarda-roupa a cada ano, porque a moda muda, as cores mudam, e eu me torno escravo destas coisas. Então, quando é que eu consigo sair disso? Primeiro, quando a palavra de Deus me ilumina. Como iluminou a Moisés? Moisés conseguiu fugir disso, fugir dessa cultura da época em que ele vivia. E quando eu recebo do Espírito Santo o presente que é ter domínio próprio. Domínio próprio é parte do fruto do Espírito. Olha, quem não tem domínio próprio não consegue fazer poupança. Quem não tem domínio próprio, quem não tem autocontrole, não consegue guardar dinheiro. E não consegue investir dinheiro nas coisas corretas, investir dinheiro com Deus. Né? Quando eu atendo um pobre, quando eu atendo um necessitado, quando eu atendo a causa de Deus, eu estou investindo com Deus. Mas aqui o texto diz que Moisés contemplava um galardão. Moisés contemplava as coisas eternas. Quando os meus olhos, quando as minhas afeições estão nas coisas eternas, Deus tira o meu coração daqui. Você lembra um texto que nós já estudamos nessa série de programas e que a palavra de Deus diz: onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração? Então, o tesouro de Moisés agora foi transferido das coisas desta terra, porque ele tinha tudo o que ele precisava. Ele era rico, ele era um filho de gente rica, mas Moisés compreendeu que haviam realidades eternas. E quando o meu coração está desmedidamente apegado às coisas desta terra, às modas desta terra, aos costumes, às comidas, à ostentação desta terra, porque para muita gente, para a cultura em que nós vivemos, é bonito ostentar, é bonito aparecer, é bonito ostentar uma marca de relógio, de roupa, seja o que for, mas esta não é a cultura de Deus, esta não é a cultura do povo de Deus. Por isso, diz a palavra de Deus, que Moisés considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava um galardão. Sabe, quando a gente começa a voltar o foco da nossa casa para o serviço de Deus e envolver os filhos da gente no serviço de Deus e envolver as finanças da casa no serviço de Deus. Porque quando Deus quer abençoar alguém, Deus não joga dinheiro do céu. Deus manda seus filhos ajudarem essa pessoa. E quando eu ensino estes valores nobres para os meus filhos, eles saem da minha casa para a vida, para viver a vida deles, para formar a casa deles com estes valores. E eles vão replicar essa cultura, que é a cultura do céu. E sabe quando a gente investe o dinheiro da gente nas coisas de Deus, sobra menos dinheiro para a gente gastar com coisas que não fariam bem para a nossa casa. Gastar com entretenimentos que não fariam bem para a nossa casa. Às vezes gastar com comidas que, apesar de saborosas, elas vão estar destruindo a nossa saúde por causa
por várias razões, pela intemperança, etc. Moisés participou desse processo de transferência de afeições. Eu tenho pensado, eu já disse para você em alguns programas atrás, que eu tenho dificuldade para devolver o dízimo. Você pode ficar impressionado, um pastor falar isso. Eu sou humano, eu sou egoísta por natureza e eu tenho um plano com Deus. Eu tenho um plano com Deus de devolver o dízimo de tudo aquilo que Deus me concede. E além do dízimo, uma outra porcentagem como ofertas. E eu sinto dificuldade porque eu não quero devolver o dízimo. Eu quero ficar com todo o dinheiro. E às vezes eu penso que se eu ficasse com tudo, eu já não conseguiria honrar todos os compromissos que eu estou planejando ter. E se eu devolver, me parece que vai faltar. Mas ao devolver, eu estou exercendo confiança na provisão de Deus. E, em segundo lugar, eu estou exercitando esta transferência de afeições das coisas desta terra para as coisas da nova terra. Porque a palavra de Deus diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E eu quero pensar nas coisas de cima. Paulo, em Colossenses capítulo 3, dos versos 1 a 3, Paulo diz mais ou menos assim: pense nas coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pense nas coisas de cima, não nas coisas aqui de baixo. Coloque o seu pensamento nas coisas de cima. Mas tem um segredinho aí. Onde estiver o meu tesouro, onde estiverem os meus recursos materiais, ali também vai estar o meu coração. Deus sabe disso, mas o inimigo de Deus também sabe disso. Por isso o inimigo de Deus quer drenar os recursos do povo de Deus para as suas causas, para as causas do inimigo de Deus, para que o coração do povo de Deus seja colocado nas coisas desta terra. Mas Deus está fazendo um chamado para mim e para você, para que eu, você e as nossas famílias, nossos filhos, aprendam a colocar o seu coração e, claro, os seus recursos nas coisas de Deus. Isso vai produzir resultados eternos na vida da nossa família. Deus te abençoe. A gente volta logo depois do intervalo. Olá, que bom que você está aí de volta com a gente para esse segundo bloco do programa Lar e Família, aqui da Novo Tempo. Nós estamos estudando mais uma vez esse texto precioso do Evangelho de Mateus, capítulo 6, o verso 24, onde Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Eu quero apresentar para você 3 livros, que na verdade são 2. Eu já vou explicar para você por quê. O primeiro deles é esse aqui. Sobre esse nós já conversamos em programas anteriores. Esse é um livro preciosíssimo. Na verdade, é um clássico para a família cristã. O título dele é O Lar Adventista. Alguém pode estar ouvindo pela primeira vez e pensando: puxa, esse é um livro proselitista, é um livro que está querendo me fazer ser um adventista do sétimo dia. Não, esse livro não está falando da religião adventista, porque adventista é todo aquele que aguarda o advento de Jesus, que está ansiando pela volta de Jesus. Então, se você está esperando a volta de Jesus, o advento de Jesus, você é um adventista. E claro que o lar, a casa de um adventista, funciona de maneira diferente. Quando a gente tem em vista as realidades eternas, quando a gente está esperando a volta de Jesus, todo o funcionamento da casa da gente é diferente, porque a gente organiza a casa, a gente organiza as finanças da casa, a gente organiza a educação dos filhos, girando em torno desse foco, desse alvo que a gente tem de servir a Deus, de aguardar, de apressar a volta de Jesus. Tudo na casa gira em torno disso. Então, como se constrói uma casa, não segundo a cultura do mundo, não segundo a cultura da sociedade que me rodeia, mas segundo a cultura do céu, porque é para lá que eu vou. Muda a comida,
muda o modo de marido tratar a esposa, muda o modo da esposa tratar o marido, muda o modo da gente ganhar dinheiro, muda a maneira da gente educar os filhos. Os filhos são vistos como um legado precioso de Deus, como cidadãos do céu, habitantes do céu. Eu vou ter que educar esses filhos no temor do Senhor. Como que eu faço isso? Você vai encontrar dicas preciosas nesse livro, livro O Lar Adventista, mas também no livro Orientação da Criança. Você encontra esses dois livros, Orientação da Criança, em cpb.com.br, cpb.com.br. Eu quero mostrar mais dois livros, agora sim, mais dois livros que na verdade são um só. O primeiro deles é o Administração Eficaz. O texto dos dois livros é o mesmo, a parte de dentro é o mesmo, só muda o título e a capa, porque foram produzidos em projetos diferentes. Administração Eficaz é o primeiro, o outro que eu vou mostrar para você é o Conselhos sobre Mordomia. São livros muito preciosos que nos ajudam a entender como devemos gerenciar a parte financeira da nossa casa, primeiro da minha vida como cristão, na presença de Deus. Tem, por exemplo, toda uma sessão sobre dívida. Você sabe que dívida, viver enterrado em dívidas, é uma questão de caráter, é uma questão às vezes, claro, podem acontecer problemas, circunstâncias, pode ser uma dívida circunstancial, um problema de saúde, mas existem pessoas que não importa o quanto ganham ou quanto ganharem, sempre estarão endividadas, porque faz parte da estrutura do seu cérebro gastar mais do que ganha. Essa pessoa não avalia quanto ganha, essa pessoa não tem orçamento e às vezes tem orçamento, às vezes avalia, mas não tem domínio próprio para saber, eu ganho isso, eu preciso sempre planejar gastar menos do que ganho, porque eu não posso estar apenas equilibrado, eu tenho que sempre ter um pouquinho de dinheiro sobrando, um pouquinho de dinheiro na poupança para as emergências, para as dificuldades. Esse livro fala sobre isto. Esse livro tem textos muito preciosos sobre essa questão de eu ser um mordomo, um administrador dos recursos de Deus na minha vida. Tudo que vem às minhas mãos vem da parte de Deus para ser gasto no serviço de Deus. E claro, também para cuidar da minha família, para a gente ter uma vida ordenada, como diz Paulo lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Viver uma vida digna, sem precisar de nada, né? Sem se passar vergonha para com os de fora, mais ou menos isso diz Paulo ali no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Então, esse livro é um livro muito precioso que você também pode encontrar em cpb.com.br. Mas eu queria chamar a sua atenção hoje para mais um texto da Palavra de Deus sobre essa questão de riquezas. Será que é pecado ser rico? Será que o cristão pode ser rico? Existem pessoas que já olham para o rico de uma maneira... Tem rico que tem preconceito em relação ao pobre, mas tem pobre que tem preconceito em relação ao rico. Será que um rico pode ser um filho de Deus, fiel, temente a Deus? Olha, vamos olhar o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 8, tem um texto muito interessante. Enquanto a gente lê isso aqui, eu quero lembrar você de algumas coisas. Abraão, o pai da fé, era um homem riquíssimo. Diz Gênesis capítulo 13 que ele possuía muito gado, muita prata, muito ouro. Você lembra de outra pessoa na Bíblia que era riquíssima e que era temente a Deus, fiel a Deus? Vou dar uma dica, se desviava do mal, né? Tinha vários filhos, orava todos os dias pelos filhos. Claro, acho que você acertou. É Jó. Jó era um homem riquíssimo. Na verdade, a Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente, lá da região onde ele vivia. Então, nós descobrimos através destas histórias que riqueza não é incompatível com servir a Deus, não é incompatível com ser um filho de Deus, só que ela traz riscos, ela encerra riscos. E eu quero ler com você alguns versos aqui de Deuteronômio capítulo 8, em que Deus, através de Moisés, envia uma mensagem para o povo de Israel.
Eles eram pobres. Não que eram pobres, eles eram paupérrimos. Na verdade, eles eram escravos. O que tem um escravo? Escravo tem a roupa do corpo e, quando muito, tem filhos e tem um cônjuge. Uma escrava pode ter um marido, quem sabe? Um escravo pode ter uma esposa, se o Senhor permite, se o seu dono permite que tenha. Então, esses israelitas, nesta condição de escravos, sem nada, saíram do Egito. E Deus disse para eles: eu vou levar vocês para uma terra maravilhosa, riquíssima, que mana leite e mel. Lá vocês vão ter uvas, vocês vão ter frutas, vocês vão ter comida em abundância, vocês vão ter gado, vocês vão ter muita coisa, vocês vão ter prata, vocês vão ter boas casas, eu vou dar todas essas coisas para vocês. Mas agora, no verso 11 do capítulo 8 de Deuteronômio, Deus diz para eles algo muito sério. Guarda-te que não te esqueças do Senhor. E o texto continua, mas eu quero parar aqui, porque às vezes nós recebemos presentes de Deus tão preciosos que acabamos nos apegando mais aos presentes que Deus nos dá do que a quem nos deu os presentes. Não é irônico isso? Deus me dá os presentes, Deus me dá recursos materiais, Deus me dá o sustento. E eu acabo colocando as minhas afeições nestas coisas mais do que nas coisas de Deus, mais do que no próprio Deus. Me parece que com Abraão aconteceu algo parecido em relação ao seu filho. E eu suspeito que essa deve ter sido também uma razão para que Deus pedisse a Abraão que sacrificasse o filho. Porque o filho começou a ficar tão importante, o filho, que foi o presente recebido de Deus, um milagre de Deus, começou a ficar tão importante na vida de Abraão que começou a sobrepujar as afeições que ele voltava a Deus. Então Deus precisou fazer um pedido estranho para Abraão. Então esse é um risco muito grande. Quando Deus me abençoa, eu me apegar mais à bênção do que ao doador da bênção, aquele que proveu a bênção. Esse é um desafio, e Deus disse aqui para o povo de Israel: guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Deus deu para você uma boa vida, Deus deu para você um bom carro, Deus deu para você um bom apartamento, uma boa casa, ou mais casas, mais apartamentos. Deus deu para você terras, propriedades em abundância. Isto é bênção de Deus. Mas filho, filha, não esqueça do Senhor. Não deixe de envolver seus filhos, sua casa, nas coisas de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Para não suceder, diz o verso 12, que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, Deus é honrado se eu tenho uma boa casa. Não é pecado ter uma boa casa. Depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, verso 13, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, verso 14, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eu tenho feito esse pedido para Deus. Meu Deus, me ajuda a não precisar de provações, a não precisar da pobreza, da doença, da perseguição, para colocar minhas afeições no Senhor, para buscar o Senhor. Por que eu não posso aprender a buscar a Deus e a envolver minha família na busca de Deus quando tudo vai bem? Quando eu tenho dinheiro, quando eu tenho recursos, quando eu tenho saúde, quando ninguém morreu, quando tudo está em paz. Por que eu não posso aprender a buscar a Deus em tempos de paz e ensinar meus filhos a serem fiéis ao Senhor em tempos de paz? Por que a minha família não pode ser uma família consagrada ao Senhor quando tudo vai bem? Esta é a mensagem desse texto aqui. O Senhor quer abençoar você. O Senhor quer abençoar a mim. Hoje é o dia da bênção. Tem muita bênção reservada para você. Deus é bom. O Senhor é bom. É fortaleza no dia da angústia. E conhece aqueles que nele se refugiam. Eu quero convidar você a consagrar a sua casa,
a sua família, aos seus filhos, as rotinas da sua casa, o entretenimento da sua casa, as férias da sua casa, tudo da sua casa, ao Senhor, depender dele e andar com ele. Nós nos vemos no próximo programa. Até lá!